Olá, eu sou o pastor Rogério Correia e esse é o podcast Pensando sobre Verdades Eternas. Seja bem-vindo. Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 6, Jesus nos diz: Não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas. Não aconteça que as pisem com os pés e, voltando-se, vos despedacem. Aqui nesse texto nós temos uma instrução de Jesus bastante diferente de tudo que Jesus vem falando até aqui, mas também uma negativa, também uma interpretação de mandamentos. Jesus pede que nós consideremos as coisas santas e que nós tenhamos cuidado sobre o cuidado com elas e sobre quem nós entregaremos o cuidado com estas coisas santas. Algumas linguagens são interessantes aqui nesse texto. Primeiro, Jesus faz referência a cães e também faz referência a porcos. Jesus naturalmente está tratando sobre cães quando tratam-se de profanidade, porque havia nesse momento da história de Israel um consenso de que cães não deveriam entrar em lugares santos, porque isso seria uma profanação, isso seria uma blasfêmia. Então, Jesus faz uma afirmação que parece ser comum a todos, que parece ser bastante lógica, não deis aos cães as coisas santas, mas também estamos tratando de um momento em que algumas pessoas recebiam esse chamamento de cães. Normalmente, os cães eram considerados pessoas que, assim como literalmente os cachorros, os cães, não tinham respeito pelas coisas sagradas. Pessoas que de alguma forma não tinham aliança com Deus. Pessoas que de alguma forma não estavam submetidas à autoridade de Deus. Então Jesus está advertindo: não deis aos cães as coisas santas. O que quer dizer, pelo menos é o que me parece num primeiro momento, que Jesus está dizendo que devemos ter cuidado com quem compartilhamos questões espirituais, porque nem todas as pessoas estão de fato submetidas a Deus, nem todas as pessoas de fato escolheram trilhar o caminho do discipulado. Muito embora nós vivamos numa sociedade ocidental em que basicamente mais de 90% da população se declara cristã de alguma maneira ou em algum nível, de alguma vertente, ainda que esse cristianismo não seja arraigado a Cristo, ainda que esse cristianismo não seja obediente aos princípios de Cristo, mas as pessoas se declaram cristãs. Inclusive, algumas religiões que de cristianismo apenas têm o nome, mas que não observam nenhum dos preceitos do cristianismo e inclusive são contraditórias dentro das suas práticas, se declaram às vezes cristãs. E muitas pessoas dentro desse bojo também se declaram cristãs. E Jesus diz: tenha cuidado com quem você vai compartilhar, repartir questões espirituais, questões sagradas. Nem todas as pessoas estão de fato preparadas e talvez elas não deem o devido valor àquilo que espiritualmente você está propondo e aquilo que espiritualmente você está abrindo da sua vida. Jesus claramente diz: decida abrir a sua vida nas questões espirituais, com quem está submetido à santidade de Deus, com quem entende estar entrando dentro do ambiente da santidade de Deus e saberá repartir com você as riquezas da espiritualidade que você tem vivido em Deus. Na segunda parte do versículo ele diz: nem deiteis aos porcos as vossas pérolas. Novamente, nós temos aqui uma linguagem bastante comum, dessa vez não aos gentios, mas aos judeus, que olhavam para os porcos como animais impuros que não se deveriam comer. E nitidamente está sendo declarado, está sendo afirmado que as pessoas não deveriam entregar aos porcos as suas pérolas. Se de um lado Jesus está falando uma linguagem que os gentios entendem, não joguem as suas pérolas aos cães, ou não joguem as coisas santas aos cães, de outro lado ele está falando aos judeus: não joguem aos porcos as vossas pérolas, os vossos tesouros. E Jesus diz isso dando uma razão porque isso não deve ser feito. Ele diz para que não aconteça que eles pisem com os pés nas pérolas, porque os porcos não fazem ideia do valor das pérolas, e depois voltando-se
vos despedacem. Então, eles se voltarão não apenas às pérolas, não apenas às riquezas espirituais que foram compartilhadas, mas também se voltarão diretamente a você. Talvez Jesus esteja querendo dizer coisas simples e talvez Jesus esteja querendo trazer questões complexas. Então, devemos ter cuidado com quem compartilhamos a vida, devemos ter cuidado com quem compartilhamos as questões espirituais que nos têm sobrevindo, devemos ter cuidado com quem nós compartilhamos lições, ensinamentos e direções de Deus, porque talvez as pessoas não tenham capacidade espiritual para entender a linguagem do que Deus está fazendo na nossa vida e, além de desprezar as coisas santas e as riquezas de Deus na nossa vida, talvez ainda se voltem contra nós, talvez nos ridicularizando ou talvez até tendo atitudes piores. Portanto, guarde em Deus e guarde para com as pessoas maduras em Deus as riquezas espirituais que Ele tem compartilhado com você. Que Deus te abençoe. Tenha um ótimo dia. Ficou com dúvidas ou quer sugerir temas para o nosso podcast Pensando sobre Verdades Eternas? Escreve para a gente, igrejadaflorestaacre@gmail.com. Não esqueça de nos seguir também nas plataformas Spotify e Apple Podcasts. Se está nos ouvindo pelo YouTube, curta e compartilhe.